Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. 10 horas. As notícias com Marta Caramelo Nobre. Muito boa noite e começamos com a crise migratória em Ceuta. A presidência irlandesa do Conselho da União Europeia convocou para este sábado uma reunião do Mecanismo Integrado de Resposta Política a Crises. O objetivo é abordar a emergência migratória no enclave espanhol de Ceuta. Em cima da mesa vai estar os movimentos em direção a Ceuta, registados nos últimos dias, o número de pessoas que já regressaram a Marrocos e o apoio da União Europeia e que tipo de apoio a União Europeia está a prestar à Espanha para gerir esta situação. O governo espanhol garante que a integridade do espaço Schengen continua absolutamente garantida, numa altura em que os perto de 50 mil migrantes que entraram nos últimos dias já regressou por modo próprio a Marrocos. Em Portugal vai ser feito um reforço do controle fronteiriço terrestre e marítimo no sul do país. Anúncio feito pelo Primeiro-Ministro, que rejeita ainda assim suspender os acordos do espaço Schengen, tal como estão a pedir vários países europeus. Creio que não há razão para podermos tomar nenhuma medida de suspensão das regras do espaço Schengen, mas há razões para podermos reforçar a presença das forças da autoridade no controle de fronteiras, nomeadamente aquelas que estão mais próximas deste acontecimento. Estamos a referir-nos, portanto, ao sul do país. Isso nós faremos, é aquilo que nos parece mais adequado. Luís Montenegro considera que a situação em Ceuta é grave, mas garante que há mecanismos para repor a situação. E apesar do reforço anunciado pelo Primeiro-Ministro, o Ministro dos Negócios Estrangeiros garante que não existe risco de que estes migrantes que estão a chegar a Ceuta cheguem a território continental. Ainda assim, Paulo Rangel diz que não pode haver qualquer relaxamento nos controlos das fronteiras. Ouvido na Rádio Observador, o Ministro assegura que tem estado em contacto com as autoridades espanholas e que para já a situação está controlada. Não há neste momento um risco efetivo de estes migrantes que passaram ilegalmente a fronteira em Ceuta virem para território continental europeu, não é? Porque eles estão no continente africano. Neste momento o exército espanhol, e com uma colaboração muito forte das autoridades marroquinas, está a controlar. Portanto, não há nenhuma saída de Ceuta, seja por mar, seja por terra, por ar, que se registre. E, portanto, nesse sentido, não há nenhuma possibilidade destas pessoas poderem vir para o continente europeu e, portanto, o risco, digamos, de haver aqui uma importação de imigração ilegal, neste momento, não existe. Apesar da situação estar controlada, o Ministro adianta que ainda vão decorrer reuniões na União Europeia para discutir a necessidade de um maior controle fronteiriço. E evidentemente que a questão do rigor no controle das fronteiras tem de ser discutida. Portanto, independentemente desta crise ter agora uma solução que não agrave, digamos, que não venha a impor restrições em Schengen, etc., mesmo que tenhamos essa solução, que é o que parece desenhar-se, isto não dispensa, em primeiro lugar, um reforço do controle de fronteiras externas da União Europeia, não dispensa um diálogo com o governo espanhol. O Presidente da República sublinha que, de acordo com o Governo, a situação está controlada e, por isso, rejeita a necessidade de medidas quanto ao espaço Schengen. António José Seguro diz que acompanha as medidas anunciadas pelo Executivo e considera, por isso, que não há necessidade de outro tipo de decisões em relação ao espaço Schengen. Traria consequências para a economia, para a vida das pessoas, sobretudo numa altura em que muitos dos nossos imigrantes vêm para Portugal, numa altura em que existem muitas trocas comerciais entre Portugal e Espanha que teriam consequências, obviamente, negativas. E com a informação que tenho, não me parece que estejamos ao nível dessa exigência. Declarações do Presidente da República à margem do Festival Internacional de Música de Marvão.
Falamos agora do incêndio em Valpaços, no concelho de Vila Real. O combate à frente do incêndio na zona de Mirandela e Vinhais continua a evoluir de forma favorável. É o que dá conta ao último balanço feito pela Proteção Civil, perto da meia-noite, à agência Lusa. Já durante a noite de sexta-feira, o comandante regional do Norte, Albano Teixeira, explicava que a descida da temperatura e o aumento da umidade estavam a ajudar no combate às chamas. Esta hora mantemos os meios de trabalho na frente 2, que é aquela que nos está a oferecer maior preocupação e maior empenho dos meios, e temos o combate a evoluir favoravelmente. Portanto, esperamos que assim continue ao longo da noite, para de manhã termos boas notícias. Albano Teixeira realça ainda que a estratégia de reforçar os meios aéreos no final da tarde deu resultado. Foi uma estratégia que foi montada e que foi pensada já ao longo do dia e deu resultados porque permitiu consolidar, abrir alguns espaços e criar algumas oportunidades para os meios terrestres, neste caso os operacionais, os bombeiros, entrarem e fazerem o seu trabalho com um ataque direto à chama. Segundo a página online da Proteção Civil, a esta hora no terreno são mais de 800 operacionais, acompanhados de cerca de 300 veículos. Na política nacional, António José Seguro pede conclusões rápidas sobre os casos que envolvem o Ministro da Administração Interna. O Presidente da República apela a que se preserve a dignidade das instituições e, sem adiantar muito mais, o chefe de Estado sublinha apenas que tem estado atento. Eu tenho acompanhado toda essa situação, acompanhei também os esclarecimentos que o Sr. Ministro teve a oportunidade de dizer, mas não vou entrar em nenhum detalhe. Está a decorrer um processo de investigação no âmbito da Procuradoria-Geral da República e o meu desejo é que rapidamente esses processos que estão em investigação, quer da violação do espaço e do gabinete de um deputado, quer as situações que estão a ser observadas do titular do Ministério da Administração Interna como diretor da Polícia Judiciária, possam ter conclusões e apuramento de responsabilidade. António José Seguro garante que mantém a confiança na Polícia Judiciária e diz que todos temos a responsabilidade de preservar a dignidade das instituições. Eu continuo a confiar na Polícia Judiciária portuguesa. Continuo a confiar nas mulheres e nos homens que fizeram e fazem daquela instituição uma das instituições mais apreciada pelos portugueses, numa área muito sensível do combate à criminalidade. E por isso quero deixar esta palavra de total confiança na Polícia Judiciária portuguesa. Em declarações aos jornalistas em Santarém, o Presidente da República garantiu ainda que tem estado em contacto permanente com Luís Montenegro. O Primeiro-Ministro garante que Luís Neves está disponível para ser escrutinado no Parlamento e acusa a oposição de não conseguir acordar as condições para que isso aconteça. A audição de Luís Neves na Comissão Permanente foi chumbada pela segunda vez esta semana, com votos contra, aliás, dos partidos do Executivo. Luís Montenegro lamenta que o Parlamento não tenha condições de convergência. Eu considero, e tenho a certeza absoluta, que o Sr. Ministro da Administração Interna, como qualquer outro Ministro do Governo, estão disponíveis para o escrutínio político, nomeadamente em sede parlamentar. Lamento que o Parlamento não tenha condições de convergência para acertar os termos em que isso deve fazer. O Primeiro-Ministro, em declarações aos jornalistas em Vila do Conde, Luís Montenegro, pede que não se apontem culpas ao Governo, uma vez que são os partidos que não chegam a acordo. Na atualidade internacional, os Estados Unidos e Israel estão a elaborar um plano para bombardear infraestruturas energéticas no Irão. A informação é avançada por várias fontes anónimas à CBS News. De acordo com estas fontes, aliás, o plano foi discutido na reunião desta sexta-feira em Camp David com os membros da administração norte-americana. Os ataques podem vir a acontecer já este fim de semana, mas ainda não tiveram a confirmação da parte do presidente norte-americano. A capital ucraniana está sob alerta devido a ataques russos com recurso a mísseis balísticos. É o que adianta o autarca de Kiev numa publicação no Telegram, na qual pede também que os habitantes fiquem resguardados em casa. Também numa publicação no Telegram, a administração militar da cidade de Kiev adianta que os ataques já provocaram um incêndio num prédio da capital ucraniana. Ainda assim, sublinham também que não há para já registro de vítimas.
E fechamos este jornal com o desporto. Este sábado, o Futebol Clube do Porto e o Torriense vão entrar em campo para jogar a Supertaça Cândido de Oliveira. O estádio da cidade de Coimbra vai ser palco deste jogo, que marca o arranque oficial da temporada 2026-2027. É um jogo histórico para a equipa de Torres Vedras, depois de terem sido a primeira equipa da segunda Liga a vencer a Taça de Portugal. Luís Tralhão, treinador do Torriense, diz que o Futebol Clube do Porto é uma equipa de nível mundial, mas acredita na capacidade dos jogadores para amanhã surpreenderem este campeão nacional. Porque não é? Porque não? Quer dizer, a Taça de Portugal nunca ninguém tinha ganho da segunda Liga, tinha ganho a Taça de Portugal. Nós acreditávamos que poderia acontecer, e temos muita confiança naquilo que podemos fazer. Podemos criar dificuldades a qualquer equipa. E num jogo, tudo pode acontecer. Tudo aconteceu naquele dia com o Sporting. É uma competição, obviamente estamos aqui porque aconteceu esse dia e muitos outros dias na Taça de Portugal. Atenção, não foi só por esse dia. E contra o Porto acreditamos, como é óbvio, que podemos voltar a fazer, e os jogadores sabem disso. Hoje falei disso com eles. Já o treinador do Porto, Francisco Farioli, não poupa nos elogios ao percurso do Torriense. Garante que a equipa do Futebol Clube do Porto está focada em não vacilar, amanhã. I think they did an amazing journey. Of course, Diogo mentioned the final. Acho que eles fizeram um percurso extraordinário. O Diogo Costa já mencionou a final, que foi um feito realmente impressionante, mas também todo o caminho que fizeram até lá chegar e aquilo que têm feito nas últimas semanas para preparar a equipa não só para este jogo, mas também para o campeonato e para a competição europeia que vão jogar. Por isso, mais uma vez, têm todo o mérito e todo o nosso respeito, como sempre, mas o nosso foco está em nós, naquilo que queremos fazer e na abordagem que queremos ter no jogo da manhã. And the approach that we want to have in the game of tomorrow. As antevisões dos treinadores do Torriense e do Futebol Clube do Porto, que jogam amanhã a Supertaça Cândido de Oliveira para ver quem levanta o primeiro troféu, da época. Noutras partidas, o Sporting venceu esta sexta-feira o Nottingham Forest por 4-1 no estádio do Algarve. A equipa de Alvalade volta a golear um adversário na pré-temporada e continua assim a série de 6 vitórias consecutivas. E é o ponto final neste Jornal das 3. O essencial das notícias está de regresso às 3h30 em formato de síntese. Até já!